15, dia 7 de abril de 2022. Estamos dando início à 4ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Políticas Culturais, o CONPSE. A gente tem o quórum mínimo necessário para começar a reunião. Eu vou dar início lendo as pautas. E antes da gente entrar na primeira pauta, como a gente tem feito nas últimas reuniões, a gente tem tido a participação de algum artista ou alguma artista para fazer uma breve performance ou uma apresentação, trazer um pouquinho de arte para o nosso conselho. Hoje eu estou aqui com a Mirelle, ela é poeta de slam, organizadora do Slam na Areia. Slam na Areia, né, Mi? Isso, Slam na Areia. Para quem não sabe, o slam é uma batalha de poesia falada. Você tem 2 a 3 minutos para apresentar, não pode usar música, nem recurso, né? E a Mirelle vai apresentar uma poesia. Primeiro eu vou ler as pautas, depois eu te passo a palavra, Mirelle. Então, a gente tem hoje como pauta o edital de fomento à cultura, que foi lançado pela Prefeitura. A gente tem aqui algumas dúvidas, questões e necessidades para discutir. O Guti vai fazer a apresentação da nova equipe, que agora com a reforma administrativa, né, tem nova equipe, plano de trabalho. A gente queria fazer uma breve apresentação e discussão das leis federais Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, que estão em tramitação, ainda não estão aprovadas. E uma pauta breve, que na verdade é para cobrar um posicionamento do edital de credenciamento dos músicos. Essas são as pautas que a gente tem do dia. Gil, você faz a ata? Queria também dar um informe aqui para os conselheiros que não estavam presentes. A gente está trabalhando um grupo de trabalho no regimento interno do conselho, que faz mais de um ano que a gente já assumiu e não temos ainda. Avançamos bastante. Na próxima reunião ordinária de maio, a gente deve apresentar uma proposta para consolidar e aprovar, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Mirelle, para ela fazer a intervenção dela, e nossa intervenção artística. Queria te agradecer a presença aqui, e dizer que o Conselho precisa da participação de artistas como você e de todos os outros jovens, de várias linguagens, diferentes linguagens, produtores culturais, são todos sempre bem-vindos nos nossos encontros. Obrigada. Eu queria dizer que infelizmente, eu vou ficar só um pouquinho, só para mandar essa poesia mesmo, que eu ainda estou no meu trabalho, aí eu tenho que correr para pegar o busão. Mas eu agradeço muito, viu, gente, o convite, e é isso. Para poder dar um clima legal para a poesia, a gente pede para que o pessoal dê um grito de guerra antes da poesia. Aí eu falo poesia, vocês falam vivo, pode ser? Viva! Vive. Vocês estão me ouvindo bem? Super bem. Ok, vou colocar aqui o celular. Melhor. Poesia. Vive. Vive. Poesia. Vive. Vive. O microfone cortado. Parem de nos matar. Pedimos o respeito que era para ser costume. Percebemos que não se importam, nos fecham as portas. Vai, assume que muito preto junto te incomoda. Teu ódio cresce e tu fica pequeno. Racista que é nossa moda, mas para esse nós só temos fogo e veneno. Na mulher tu nunca aposta, se for preta então, muito menos. Nossa cultura não é para quando te convém, são costumes, é nossa história, mas estamos sem paciência, estamos aqui para se orgulhar, educar os nossos e mais ninguém. Vai, pretinho, avança. Vai, pretinha, avança. Nos chamam de minoria, tá na cara que é maioria. Raiz forte não se perdeu nessa matança. Obrigada. Viva! Vive! Bom, eu sou muito fã do slam, sou fã, já acompanho os poemas da Mirelle desde muito tempo, assim. Uma mulher muito talentosa, muito batalhadora. Vamos botar esse slam para funcionar aí de novo, hein? Vai voltar, se tudo der certo. Eu estava com o slam anteriormente, totalmente independente, né? Só que como começou a faltar recursos, eu tentei entrar com ele no edital, acho que de 2019, 2020, não consegui, aí eu estou tentando entrar com ele nesse edital novamente para ver se a gente consegue o recurso, né?
Se não conseguir, eu vou do meu jeito mesmo, como sempre foi. É isso aí, Mi. Muito obrigada, viu? Com vocês, gente. Tchau, tchau. Boa reunião. Gente, então vou dar início à primeira pauta, que é o edital de fomento municipal, né? Edital Municipal de Cultura, que foi lançada pela Secretaria Municipal de Cultura. Bom, como a gente sabe, né? Discutimos muito aqui nas reuniões, né? Essa é uma demanda que a gente vem aqui como conselho, como sociedade civil, debatendo bastante da importância de edital como uma política pública mais democrática de distribuição de recursos, né? Apesar de muitos percalços pelo caminho, o edital foi lançado, né, Guti? Aí está na rua. A gente sabe que há problemas, como tudo, né? Mas eu acho que a gente também tem bastante coisa para comemorar, que a política de editais para distribuir recursos, ela seja perene, ela dure, ela seja que a gente está esperando outros editais, né? Em outros formatos também. Então, eu acho que a gente tem que entender assim que essa política veio para ficar, uma política pública, né? E queria, Guti, dizer que a gente, como Fórum Popular de Cultura e como representantes da sociedade civil, a gente tem recebido, vocês têm, né, o canal oficial de consultas, de tirar dúvidas, que está funcionando super bem, as pessoas estão esclarecendo, mas a gente tem recebido alguns questionamentos sobre o edital, e como as inscrições estão abertas e é possível fazer retificações, eu queria abrir o espaço aqui para a gente discutir quais são as principais queixas e principais problemas que as pessoas que estão tentando inscrever seus projetos estão enfrentando. Eu acho que é importante que isso seja discutido e a gente vê se ainda é possível, o que é possível e se ainda é possível a gente retificar alguns desses pontos, tá? Eu sugiro que a gente vai fazer uma lista do que tem chegado. Eu sei que não dá para a gente mudar tudo, né? Não dá para a gente cancelar o edital e fazer um outro, assim, mas alguns pontos estão nos preocupando bastante. Então, seria importante, eu acho que a gente fazer uma relação dos principais pontos que chegaram e depois discutir o que acredita-se que seja possível e fundamental de ser alterado de forma oficial, né? E que ainda dê tempo, né? Eu queria lembrar que o Fórum Popular de Cultura vai fazer um aulão gratuito na segunda-feira, uma aula aberta, na segunda-feira às 18h30, para projetos, para dúvidas na elaboração de projetos, nas propostas. A gente está abrindo espaço, alguns tutores que têm mais experiência, para a sociedade civil, para estar nesses encontros. E a secretaria, a gente não viu a divulgação oficial ainda, mas vai abrir uma live de tirar dúvidas no dia na terça-feira, né? Que é dia 12. Dia 12, né? Com o Fernandinho. Ainda não veio a arte, né, Guti? Mas vai rolar essa live, né? Tá bom. Aí, se alguém quiser fazer essa apresentação, eu sei que a Débora está bastante a par dos pontos. Se você quiser falar, Débora, Maristela também, que estava consolidando esses pontos, que é bastante criteriosa na leitura. Se alguém quiser apresentar, eu passo a palavra. Posso apresentar aqui, mas acho que é legal ouvir outras pessoas também. Dé, quer você? Pode ir, Maris, manda ver aí. Olha, eu acho que a questão que ficou mais confortável de iniciar, assim, boa noite a todos, boa noite, Guti, é essa questão de um profissional, de um artista poder trabalhar somente em um projeto, numa linha, ou em 2 projetos, sendo que cada um estaria numa linha, né? Inicialmente, quando a gente leu isso, né, a gente entendeu que era uma forma de agregar mais profissionais, mas a gente está falando de uma cidade de menos de 50 mil habitantes. O que aconteceu, para deixar bem claro até para a secretaria, já aconteceu, né? Todos nós estamos envolvidos nesse caldeirão. Gerou uma corrida por profissionais
que não existem na Ilhabela. Então, tem gente, eu já ouvi de gente que nem vai inscrever ideias ótimas, mas que não tem equipe, não consegue formar equipe. Por quê? Porque aquele profissional que ele queria, o plano A dele, o plano B e o plano C já estão em algum outro projeto. Então, a gente realmente gostaria que isso fosse considerado e revisto. Pode ter uma limitação, mas um por linha ou dois no edital inteiro inviabiliza muitos projetos. Sim, a gente tem as pessoas que estão com muita dificuldade de montar equipe, são 30 projetos, é isso, a gente entende que há uma necessidade de limitar para a pessoa não estar em muitos projetos, mas é isso, há funções que não existem pessoas na ilha e tem a necessidade de ser 80% dos profissionais moradores da ilha, o que faz sentido, claro que faz sentido também, né? Mas ter esse filtro de ter o número mínimo de pessoas, com cada pessoa só poder participar de 2, ser 80% da Ilhabela, as pessoas não estão conseguindo montar a equipe, se a gente puder mudar esse número, né? E engatado nessa questão, a outra questão que é um proponente, por exemplo, poder ter uma função no seu projeto, né? A gente sabe que a realidade é outra. A gente está cheio de multiartistas aqui, e mesmo quem não é multiartista, para viabilizar os projetos, tem que fazer mais que uma função, senão as coisas ficam absolutamente inviáveis. Uma função só quebra as pernas de muita gente, de muito projeto. Eu queria dar o exemplo também de um festival, por exemplo, né? Se eu vou escrever um projeto de um festival, eu não posso contar com os artistas, porque os artistas já estão em outros projetos. Então, às vezes é uma participação pequena de uma apresentação no festival, mas que eu não posso contar com aquele artista, porque ele já está em outros 2 projetos. Então, como é que eu faço um festival? Né, dentro dessa questão. A outra questão é o contador. São 35 projetos. Se cada pessoa só pode trabalhar em 2, a gente precisa de 15 contadores. Só de contador. Isso sem falar técnico de som, técnico de luz, que é uma questão que a gente não tem em Ilhabela, profissionais suficientes. Então, eu já vi pessoas desistir de projeto de apresentação de teatro, porque não tem mais. As pessoas que trabalham com técnica de som, técnica de luz, já estão em 2 projetos, 3 projetos que estão inscritos, e se ganhar, ela vai ter que escolher qual que ela vai, qual que projeto vai declinar e não vai conseguir ser realizado. Então, acho que isso inviabiliza a realização de 35 projetos com qualidade. Essa é uma questão. Só complementando, né, que nós, né, da arte, da cultura, a gente, querendo ou não, a gente já temos várias. Eu sou pintora, dançarina, sou professora, então realmente a gente já está nesse papel de multiartístico, né? E aí eu estou me inscrevendo no meu projeto de artes plásticas, mas aí vai ser uma exposição que eu vou dançar na exposição, vai ter exposição, vai ter som, eu sou DJ também, vai ter. Então, assim, eu vou colocar o quê no que eu vou ser? Eu vou ser tudo de alguma maneira, né? Eu vou contribuir em tudo dentro do projeto. E aí, isso também, até como categorizar o meu projeto também é uma dificuldade, né? Porque a partir do momento que você categoriza um projeto que ele é multiartístico, ele já não é um projeto direcionado à artes plásticas, que no caso, o meu, a princípio, é uma exposição, mas não é uma exposição tradicional, é uma exposição interativa, onde eu vou me conectar com vários outros segmentos da arte. E aí, como categorizar o meu projeto que não está na categoria? Não é um projeto que está específico na categoria. E eu, como artista, pensar no projeto só pela questão, eu vou inscrever no meu projeto audiovisual, porque o audiovisual, a premiação é de R$ 120 mil. Não é essa a ideia, sabe? A ideia é você categorizar o projeto pelo que se consiste o projeto. E aí, quando faz muitas
muitas categorias que não têm essa conexão, onde eu possa conectar meu projeto com a dança, com a música, e ter uma categoria multiartística, isso também limita o projeto dele ser um projeto grande, né? Dele expandir em vários outros conceitos, não só a arte plástica, como exemplo. Legal. Eu acho que no caso das categorias, a gente não tem como mexer nesse edital, né? Agora, a gente também já tinha, em outras reuniões do conselho, falado, alguns conselheiros dizendo que para a realidade de Ilhabela não faz sentido dividir por categorias, é assim que o edital está dividido. Eu acho que isso a gente não tem como mexer, porque você teria que cancelar o edital e fazer outro. Muito embora eu entendo o que você esteja dizendo, tá, Lola? Mas eu acho que tem outros pontos, como, por exemplo, essa questão da quantidade dos artistas poderem participar de 2 projetos, a obrigatoriedade do contador. Eu acho que são coisas que podem ser publicadas retificações, porque estão inviabilizando os projetos, né? Eu queria também dizer de uma outra questão que foi levantada, da necessidade, da impossibilidade de captação extra de recursos ou de apoios culturais, assim, por exemplo, tem o teatro, acho que é 30 ou 40 mil? 40 mil, né? Assim, muitas vezes você consegue apoios que são fundamentais, não é muito recurso para você fazer uma peça inédita, né? Então, a falta o impedimento de você captar recursos extras ou apoios culturais, eu acho que dificulta também. Os projetos, os editais, você pode manter a cláusula de que tem que ser majoritariamente dinheiro, sei lá, mas eu acho que quem é produtor vai se virando para ter apoios, assim, né? Eu acho que essa é uma questão também, e não é complexo de se mudar, né? Tem ainda uma outra questão da obrigatoriedade dos logotipos, né, de estarem nos materiais de divulgação. Se são pessoas físicas, às vezes não existe. Se a gente puser só o nome da marca, o nome do proponente, eu acho que seria suficiente. São coisas que vão dificultando, né, a realização do edital. A gente sabe que tem coisas que não dá para mudar que pedir as certidões, porque isso tem que ser pago, tem coisas que as pessoas reclamam da burocracia e não tem o que fazer, mas a gente está tentando sugerir coisas que seriam passíveis de mudança sem impacto no edital, né? Tem uma outra questão ainda, que o pagamento da última parcela, ela só vem depois da aprovação do relatório, mas não tem um prazo para a aprovação desse relatório. Fica a última parcela só depois que esse relatório é aprovado de prestação de contas, mas se demora 3 meses, você tem que pagar os fornecedores. A gente, se for delimitado esse prazo, acho que daria mais segurança de que os proponentes vão honrar com seus compromissos financeiros, né? Nayara, tem algum outro ponto para ser levantado? Kiko, Aline, eu sei que a gente Gil, Císio. Ô, Ju, na verdade, nós fizemos uma lista, né, de coisas que são realmente passíveis de alteração, e acho que, falando dessa forma, nós estamos desfocando aí, despejando uma enxurrada aí nesse meu secretário, e ele não está nem conseguindo responder. Acho que se a gente focar em alguns itens principais, por exemplo, nesse primeiro que a Maristela falou, e aí a gente pede para ele responder, e aí a gente vai seguindo. Pode ser. O primeiro item, o Guti, que a Maristela falou, a respeito da contratação de 2 pessoas, e a questão vinculada a isso, que é o essencial, né, de não poder exercer 2 funções no mesmo projeto, 2 ou mais. Realmente inviabiliza, né? Inviabiliza porque, veja bem, se um instrutor de arte e cultura for gerar um projeto de capacitação, por exemplo, ele precisa exercer outras funções no projeto, porque ele precisa de ações de desdobramento. E como que ele faz com que tenha esse desdobramento? Não tem como, sabe? Eu acho que é isso. Pode falar. Primeiro, boa noite a todos. É muito bacana trazer aqui para o Conselho essa discussão. Importante também dizer que não foi fácil para concluir toda essa etapa, né?
o que estava previsto para a gente finalizar em setembro, veio parar só no dia de, agora recentemente que publicamos. Mesmo assim, eu estou correndo lá com o processo dos pareceristas, então eu não sei se todos vocês sabem, essa semana eu tive que ligar para a Juliana para pedir um documento do Conselho, para dizer que foi discutido dentro do Conselho, que o Conselho, porque estava havendo um equívoco do jurídico e do controle interno, equívoco não, como eu contratei o Fernandinho, eles achavam que a contratação dos pareceristas era na mesma linha. E aí eu tive um parecer indeferido, aí eu tive que colocar o contrato do Fernandinho, explicar, pegar um documento do Conselho. Então a burocracia atrapalha demais, né? Mas enfim, deu certo, já está tranquilo, está tudo certo com os pareceristas também. E eu só poderia contratar os pareceristas depois da publicação do edital. Então uma coisa vai linkando a outra, né? Mas é a primeira vez que o município solta um edital neste valor com verba da secretaria, esse foi um compromisso nosso. Mas, assim, lógico, você não vai acertar de cara, o ótimo é inimigo do bom, né? É importante a gente ir soltando e você vai adequando. E o importante é, como acho que a Juliana falou aí, são conquistas que veio para ficar e que a gente vai aprendendo no dia a dia. Quer dizer, o próximo já vai vir sem todos esses erros, né? Então, a gente aprendeu um pouco do passado e assim vai indo. Mas acho que é importante ouvir a reivindicação de todo mundo. Essa questão que a Maristela falou, eu acredito que seja, no meu entendimento, eu não estou aqui me comprometendo 100%, mas no meu entendimento é possível uma ratificação neste apontamento. Tem alguns aí que eu não concordo, que eu também já vou me manifestar, porque eu não gosto de ficar em cima do muro, dizer para vocês que eu me comprometer e chegar lá e eu cortar, entendeu? Mas essa manifestação aí eu acho que é viável. E aí, eu acho que vocês podem depois, o Conselho pode, amanhã mesmo, ou depois de amanhã, o mais rápido possível, mandar tudo aquilo que o Conselho acha que é discutido, a opinião de cada um, a gente vai ver o que a gente consegue atender ou não, mas eu já vou me manifestar naquelas que eu acho que é possível. Então, essa eu acho que é possível. Perfeito. O Guti, uma segunda colocação aqui, que eu acho que é um ponto essencial aqui para o edital. O contador, apesar dele ser um facilitador, né, na hora da prestação de contas, esse contador, além dele não poder fazer parte da ficha técnica, porque isso vai impactar muitos projetos, sendo que 80% dos trabalhadores contratados precisam ser de Ilhabela, e aí isso também viabiliza na parte do intercâmbio cultural, quando você quer trazer algum artista de fora. O contador, né? Vamos falar dessa questão do contador específica. Eu acho que ele não deveria ser um item obrigatório, apesar dele facilitar o processo. Eu acho que ele não precisa ser obrigatório, sabe? Que contrate quem puder, quem tiver dinheiro, verba para poder pagar, porque os valores estão bons, na verdade, né, dos projetos, mas acaba que você acaba de utilizar outros recursos que você poderia despender para outros lugares, sabe? Sendo que a gente é capaz de fazer o nosso próprio relatório sem o contador, uma vez que não precisa pagar imposto, porque o edital é de prêmio. Então, assim, eu acho que eu gostaria de falar esse respeito aí sobre o contador. Vamos lá. A Maristela está com a mão levantada, eu acho que ela quer complementar antes do Guti falar. Sim, só complementar, Guti, e vamos supor que a gente consiga tirar a obrigatoriedade de ter um contador. Eu tenho certeza que muitos projetos terão um contador. E a realidade da Ilhabela é que a gente não tem muitos escritórios de contabilidade aqui, e os que tem muitos que não têm o menor traquejo para lidar com editais. Então, realmente solicitar de que eles não impactem na ficha técnica, nessa porcentagem, 20% de fora e 80% da Ilhabela.
Até porque a ficha técnica é equipe criativa artística, né? Eu acho que se você tirar o contador, nunca vi um contador que faça parte da equipe técnica, né? Da ficha técnica. Isso ficaria até uma pergunta para você, Guti, qual é o entendimento da secretaria? Porque realmente a gente fez muitas reuniões com muitas pessoas, inclusive, que já foram contempladas em vários editais, algumas estão até presentes aqui. Ficha técnica é o núcleo artístico do projeto, né? Vamos lá. Primeiro, o contador eu acho essencial tanto para o proponente como para a secretaria. Por quê? Nós fizemos uma análise das prestações de conta que foram feitas dos outros editais. Então, assim, tem gente que teve dificuldade, a gente não foi a fundo ainda, mas, tipo, a gente tem uma dificuldade na prestação de conta. O contador, primeiro que a verba do contador não é alta, é uma verba baixinha. E isso, você transfere, nós transferimos a responsabilidade da prestação de conta para o contador. É o contador que vai fazer isso. Tem gente aí que eu conheço que não cobra caro para fazer uma prestação de conta, que em vários projetos, acho que em todos os projetos, ela não é complicada, é uma prestação de conta simples. Então, o contador, você vai passar todas as despesas, dizer o que fez, o que não fez, o cara vai se virar, vai prestar. A responsabilidade é dele. Eu pago para um cara fazer meu imposto de renda. Se der problema comigo, eu vou no pescoço dele, entendeu? Então, para os órgãos fiscalizadores, para o jurídico e para o controle interno, essa responsabilidade fica em cima do contador. Fica bacana para os proponentes, que não vai ter nenhum problema, nenhum impedimento futuro de participar de outros editais, por erros ou alguma coisa assim, ou por falha na prestação de conta, e também para a secretaria, para a fiscalização que vem em cima da gente. Por exemplo, em 1 ano e 4 meses que eu estou na secretaria, os processos que são mais fiscalizados por 3 ou 4 vezes são os editais de fomento do ano passado. Então, quer dizer assim, na linha cultural, mas o pessoal fiscaliza, o Tribunal de Contas fiscaliza, eles me encheram o saco por causa do pagamento final do ano, nós explicamos, então tem uma série de coisas. O contador é para isso. Agora, o contador, no meu entendimento, ele não entra na ficha técnica. A gente pode discutir, por exemplo, se você tem dificuldade do contador aqui da ilha, de repente pode ser um de fora também. É uma questão que o conselho pode mandar lá, que eu vejo. O que o jurídico der favorável, a gente atende, sem problema não. Então, Guti, o entendimento, existe esse entendimento de que o contador não precisa fazer parte da ficha técnica, né? A gente, então, não vai contar como parte da equipe da ficha técnica, certo? Não, o contador não. Mas pelo que a gente lê no edital, não dá para entender, não está muito claro isso. Eu estou procurando aqui onde está, mas eu não vou exigir isso daí, entendeu? Onde que está aí? Alguém pode... Eu estou procurando aqui, não estou encontrando. Vê se alguém tem fácil aí onde que está. Fala do contador. Eu acho que é no final do edital, se não me engano. Não me falha a memória. Inicialmente, quando o edital foi lançado, sem o edital efetivamente, só a notícia do edital, inclusive, Guti, tinha lá no site que era obrigatório o contador ser da Ilhabela. Aí depois a comunicação às vezes erra, entendeu? Então Uhum. Porque no edital mesmo não está essa obrigatoriedade de ser da ilha. Eu tô por isso que eu estou procurando, porque eu me recordo. Estou compartilhando aqui, gente. A gente está aqui, olha, 13.2.1, pessoa física. A gente precisa de declaração contendo nome e registro no Conselho Regional da Contabilidade do contador responsável pelo acompanhamento das contas no projeto. Isso aqui é onde fala, né? Você precisa do registro. Você está vendo aqui na tela, você consegue ver, Guti? 13.2.1, item G. Para a pessoa jurídica também, né?
E aí tem aqui, portaria 008, 14 de março de 22, estabelece a obrigatoriedade de contratação por parte do proponente de um contador para análise das contas dos projetos contemplados com recursos do Programa de Estímulo à Cultura. Então, acompanhamento. Ele em nenhum momento fala que participa da ficha técnica. Mas, quando você fala... aqui mais para cima, você fala que você tem que ter uma declaração. Quer ver? Posso fazer uma sugestão? Pode. Eu gostaria de fazer uma sugestão porque assim, né? O contador é óbvio que é bom, principalmente para quem não tem experiência com prestação de contas. Assim como ele é bom para quem vai fazer você vai fazer a declaração do imposto de renda, se você não sabe fazer essa declaração, você contrata um contador. Mas isso deveria ser opcional e não obrigatório. Porque, em último caso, quem responde pelo projeto não é o contador, quem responde pelo projeto é o proponente. Então, se eu mandar a minha declaração de imposto de renda e minha declaração de imposto de renda for errada, quem vai ter que pagar a multa sou eu, não é o meu contador, né? Então, minha sugestão é que seja consultado junto aí ao jurídico a possibilidade do contador ser recomendado. Então, recomenda-se a contratação de um contador e não ser obrigatória. Só fazer uma consulta jurídica aí em relação a isso. Se o jurídico entender que é obrigatório, ok. E aí fica a critério do proponente contratar ou não um contador. O correto seria isso, na verdade, porque nunca vimos isso em nenhum edital, não existe isso de obrigatório do contador. Em vários editais no Vale do Paraíba, e eles obrigam o contador. Gente, tá bom, a gente já deu a nossa sugestão sobre o contador, tem o esclarecimento de que o contador não entra na ficha técnica, mas a gente tem... enfrentado uma questão que a gente está orçando, vários proponentes estão orçando a consultoria de um contador aqui para projetos e não estamos nem conseguindo os contadores que topem fazer. E você ter a necessidade de você colocar o registro de contabilidade, o registro do contador na proposta, talvez a gente possa tirar isso, ter a obrigatoriedade do contador. E talvez não ter que ter o registro agora, porque daí a pessoa também tem mais um tempo para procurar, não sei. Pode deixar obrigatório e tentar tirar essa questão de ter o registro, o CRM, sei lá como é que chama o registro do contador. Talvez isso já ajude. O que vocês acham? CRC, desculpa. Porque tem muitos que devem ter com problema, e aí nem pode, ou está irregular, alguma coisa assim. Pode ser. Mas, ó, já de não precisar ser da ilha e não impactar na ficha técnica, a gente consegue um contador em algum lugar do país, né? Uhum. Sim, ajuda. O Guti, o próximo item é o logotipo. De fato, é desnecessário esse item, porque ele faz parte da criação de identidade visual do projeto. Isso, muitas vezes, ele está como fomento também, né? Por exemplo, a gente contrata um profissional, artista visual, para criar a identidade do projeto, e aí se faz o logotipo, se faz outras coisas, mas para isso a gente precisa pagar por esse serviço. E aí não tem cabimento precisar colocar o logotipo. Isso é um apontamento do controle interno, quando ele estava analisando a minuta do edital, entendeu? Por isso que... Você entende que uma pessoa física não tem logotipo? Se você é o proponente de uma pessoa física, como é que você vai exigir que nos documentos deverão conter o logo de pessoa física? Tipo, pessoa física não tem logo, entendeu? É isso que... Então, eu estou falando que foi um apontamento do controle interno. Eu acho que vocês podem sugerir essa manifestação e eu vou conversar com o controle interno com o jurídico. Tem uma questão do Kiko. O que eu acho que o controle interno deve ter apontado é a necessidade, e aí óbvia, né, de ter os logotipos da prefeitura. Mas aí eu acho que talvez tenha entrado aí no bolo o logotipo do proponente. Talvez seja importante ver o que o controle interno disse. Então,
Eu tô Deixa eu vendo só ele me fazer uma... falar da prefeitura, eu não enxerguei ainda esse do... Eu vou te mostrar onde está. Tá no Só deixa eu falar 14.5. uma correção também, que precisa avisar, talvez, para a Diônia, não sei, que foi a comunicação que tinha falado para gente no outro edital, que o logo da secretaria está errado na régua. O logo da Secretaria de Cultura precisa ter a canoa. Só tem escrito Secretaria de Cultura, e aí eles falaram que precisaria ter a canoa, e eu não sei se isso é correto. Não, porque assim, o pessoal, cada administração coloca um símbolo, uma coisa assim. O prefeito quer o símbolo, todos os símbolos que tinha fora. O único símbolo que a gente usa é o da vela, que é capital nacional da vela, e mais nenhum outro, entendeu? Tá bom. Então, tinha várias campanhas que, tipo, no turismo mesmo, que foi cortada por isso. O Guti, você está vendo que eu estou apresentando aqui, olha, no planilha de cotação, na planilha, nos documentos deverão conter o logo e legendas da pessoa física, pessoa jurídica, grupos ou coletivos que desenvolvem um projeto cultural. Ah, aqui, tá. Tá bem? Não, eu estou no celular, tá pequenininho, mas isso é possível a correção. Tá bom, porque isso é uma... Tá bom, legal. Tá. O que mais que a gente estava falando? Sobre a possibilidade de captação de recursos e... não, peraí, voltando aqui para a coisa do contador, tem uma... O que você não quer falar? Eu posso ler se você quiser, mas se você quiser se explicar, o que eu tenho uma sugestão aqui referente ao contador. É isso, a minha sugestão é deixar aí, se existe a possibilidade da secretaria já deixar organizado esse pré-contrato aí com o contador para cada faixa do edital. Assim, estaria mais simples, né? Então, assim, no caso dos projetos que vencessem o edital, já seriam encaminhados para o contador específico, que já poderia deixar pré-elaborado uma tabela para ser preenchida, né? E poderia, enfim, ficar trocando e se atualizando as informações em cada faixa de valor e área do edital. Ia facilitar o processo para todos e, como não é um valor exorbitante, eu acredito que a secretaria, assim, dessa questão prévia ia facilitar o processo para todos. Obrigado aí a sugestão. O próximo item, que nós ouvimos algumas queixas também através do Fórum Popular de Cultura, é a questão dos 50% de obrigatoriedade para projetos, por exemplo, de mídias virtuais acontecerem de forma presencial. Esse item aí não ficou muito claro, a gente gostaria primeiro de um esclarecimento e aí depois fazer algumas sugestões. Esse item é um item também, eu estava lendo hoje, e eu também acho que ele merece uma correção lá, porque assim, quando nós montamos isso daí, foi o ano passado, então a gente não sabia como era que ia estar a pandemia, né? Então a gente montou meio... E aí, quando ele está em aprovação, eu não posso mexer, senão eu volto a estaca zero novamente. Então, influencia no parecer jurídico, influencia em tudo. Então, esse é um item que eu peço até que a Juliana anote aí, e para a gente rever isso daí, porque graças a Deus a gente já está em um outro momento do que era, porque era um edital que a gente queria soltar no aniversário da cidade, você vê, a gente está soltando 6 meses depois. Então, naquela época, a gente estava... E aí a gente decidiu, falou, bom, vamos colocar 50%, porque você não sabe como é que vai estar, né? Mas hoje, do jeito que está, eu acho que todo mundo é favorável fazer presencial, né? Até acho que mais bacana. Tem mais algum item, Guti, que entrou nessa circunstância? Não sei se alguém tem algum projeto para fazer também online, não sei. Sim, eu acho que não tem que ser isso, eu acho que não tem que ser obrigatório que seja presencial se a pessoa vai fazer um podcast. Um podcast não é para ser presencial, assim, né? Daí é online. Mas eu acho que se a gente suprimir, de repente, esse item
a gente pode deixar, os projetos poderão ser realizados em espaços independentes, espaços públicos ou privados. Eu tiraria isso, sendo de 50% das apresentações por meio de plataformas virtuais, né? Guti, tem mais algum item que caiu nessa impossibilidade de você mexer, porque senão voltava a Então, estar eu não recordo aqui em qual linha aqui que fala que eu posso alterar o projeto, fazer alguma correção, desde que eu não atrapalhe aí o cronograma dele, entendeu? Então, a maioria das coisas que falaram, acho que a maioria a gente consegue atender. Legal. É até viável. Agora, isso, e o que a gente está falando é no exemplo, sentido de construir, viu, Guti, sempre. Não é no sentido de sim, acabar com o processo, assim, é só... por exemplo, teve alguém aí que falou, não me recordo agora, acho que Lola. É Lola, não? Uma moça que falou agora há pouco. Ela falou a respeito... das categorias, da mesma pessoa desempenhar mais de um projeto. Desempenhar várias funções dentro do mesmo projeto. E eu acho que até 2, não sei, 3. Eu acho que a gente consegue a aprovação do jurídico e do controle interno, mas eu acho difícil. Tá ótimo. 3, de repente, não sei. 3, isso contando porque a gente teve diversas reuniões em relação a tudo isso daí, entendeu? 3 seria excelente, Guti, principalmente a pessoa sendo proponente, sabe? Que nem o caso da Lola, ela é multi-artista, mas nos casos de arte instrutores, arte educadores, é muito difícil. Como que você dá um curso de capacitação, recebe como instrutor de arte e cultura, e aí depois você tem que fazer ações de desdobramento. E aí, como você tem recurso para outras áreas? Não tem, entende? Então, só com um inviabiliza. Se tiver 2, ok. Se tiver 3, excelente. Perfeito. E a gente também tem que pensar nisso, né? Assim, por exemplo, os projetos da faixa de 19 mil, normalmente os artistas vão ter que fazer tudo sozinho, praticamente, por causa do valor, né? Então, fica inviável ele não ter que desempenhar mais do que um papel. E nos projetos maiores, normalmente, é isso, é mais ou menos essa faixa, de 2 a 3 funções, porque também se economiza onde um consegue fazer não só a coordenação, mas fazer o curso em si, ou prestar a aula, ou prestar a apresentação, né? Isso acaba acontecendo. E só colocar um item a mais na fala aqui, que está difícil de eu parar aqui quietinha, é sobre a questão que a Juliana também levantou, que eu não sei se a Nayara vai levantar um próximo item, que na hora que levantar falar, sobre os prestadores de serviços escassos, né? Que também só mencionar, não só na área da luz, da técnica de luz, de som, mas também de audiovisual, porque se eles estão lá fazendo o projeto deles, eles não conseguem fazer os registros também para a gente, ou fazer algum desdobramento junto com a gente. Legal. Eu acho que tinha um outro ponto que era sobre essa captação de recursos extras ou pelo menos apoios culturais, assim. Isso eu ia chegar lá. Isso bem agora nesse item, porque, o Guto, só para você entender, tá? A captação de recursos não necessariamente precisa ser dinheiro, mas, por exemplo, você quer fazer um concurso de cultura, e aí você vai premiar esse artista com alguma coisa, e você não pode ter prêmio de nenhum outro lugar, você não tem recurso, e aí você precisa de um apoio para essa premiação. E você não pode colocar parceiros, né? Por exemplo, na decoração de um ambiente, você quer colocar uma flor, você precisa fazer o marketing para esse paisagista, para essa florista, para essa pessoa. E assim, sem poder captar outros recursos, a gente fica meio inviabilizado nessa questão, né? De brinde, de apoios, de estrutura, de outras coisas que a gente pode conseguir sem o recurso total aí do edital, né? Pode fazer o questionamento que eu vejo. A minha opinião é assim, alguns apoiadores eu acho bacana. O que a gente não pode nem de um lado e de outro por exemplo,
apoios políticos, tanto de um lado como do outro, para não prejudicar o projeto. Porque depois de contemplado, que ainda mais aqui na ilha, que tipo é bem forte a política aqui, então é bacana a gente ter esse tipo de cuidado. Estou falando para os dois lados, entendeu? Para os 3 lados, para os 4 lados. Então eu acho bacana, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado para não ter esse tipo de coisa e não atrapalhar. Mas eu acho viável, mas não depende só de mim, né? O que vocês me enviarem, eu vou colocar debaixo do braço, e aí eu vou no jurídico, eu vou no controle interno, e até porque eu tenho que acelerar isso daí rápido, né? Tem uma... Nossa, é uma questão bastante importante. Quer falar, Ju? Pode falar. Não, a Maristela gostaria de falar e a Aline por exemplo, também. só para... Eu gostei dessa ideia da Nayara, tipo, eu vou fazer uma decoração lá. Aí o cara... eu acho bacana, o cara lá vai falar do paisagismo e tal, entendeu? Isso é bem bacana. E precisa, né? Várias apresentações é bacana, você tá com um espaço bonito e tal. Então é bem... Eu acho bem Isso acabou acontecendo também nas lives, lembra? Da própria secretaria, onde se conseguiu apoiadores, né, do comércio local, enfim, acho que é importante. Mas lá, assim, ó, uma coisa é importante explicar. Por exemplo, nas lives. As lives, quem pedia... a prefeitura, ela não pode, por exemplo, explorar uma marca sem credenciamento mais. Por exemplo, eu estou fazendo os eventos lá na vila. Eu não posso colocar faixa de cerveja lá. Para mim, colocar faixa de cerveja, tem que fazer um chamamento e a melhor proposta vai lá e coloca a sua logomarca. Na época das lives, era o Tribuna do Povo que, e lógico que eu ajudava, mas era o Tribuna do Povo que conseguia todos aqueles brindes e aí colocava no telão, tal. A gente não impedia porque era época de pandemia tal, e foi bem bacana. Mas como nos editais, como tem um proponente, então de repente posso estar enganado, eu não vejo dificuldade. Só que a gente precisa criar alguns critérios para não ter nenhum tipo de problema no andar do projeto. Eu acho que tem que falar, exceto apoio político, de talvez religioso, não sei, entendeu? Mas é isso aí. É porque é isso, a gente se vira nos 30 aqui, vai arrumando apoio, assim, no Citranela a gente tem um plano de patrono, sei lá, ajuda, né? Sim. Tá bom, legal. Eu já anotei aqui, eu estou anotando tudo para a gente fazer esse ofício. E acho que é isso, tem que ver, a gente vai elencar por ordem de prioridades, assim, eu acho que são... o que é prioritário. A Maristela e a Aline estão na fila aqui. Ruth, voltando a essa questão dos 80%, 20%, vou dar um exemplo bem preciso de um projeto que eu vou apresentar. Na ilha não existe gráfica para imprimir um livro. Então, quando não existe, seja um parque gráfico, seja qualquer outro profissional, ele não pode impactar nesses 80%, né? Ele não pode ser configurado como fazendo esse 20%. Eu não tenho como imprimir um livro aqui na ilha. Desculpa, eu não entendi. No caso de uma obra literária, por exemplo, que tem uma linha ali que é publicação de obra literária. A gente não tem uma gráfica na Ilhabela que imprima um livro. Então, a necessidade de contratação dessa gráfica, voltando àquele entendimento se a ficha técnica é o núcleo artístico do projeto, essa gráfica não pode estar dentro dos 20% de fora da Ilhabela. Ah, entendido. Eu não tenho escolha. Acho que a gente podia pôr uma cláusula que não é... Desculpa. Uma sugestão em relação a isso é talvez incluir uma cláusula de que quando não houver o fornecimento do serviço em Ilhabela, não entra na ficha técnica, né? Não conta. Ou que não sei se isso dá conta, na verdade. Ok, eu entendi. Eu acho que isso daria conta, sim, Dé.
Porque é isso, determinados serviços não existem. Curador de cinema não existe aqui também, a gente precisa trazer de fora, entendeu? Não há. E também precisa pensar em projetos, né, que talvez possam aparecer da própria capacitação de um coletivo ou de um grupo que precisem trazer gente de fora. Então, vamos supor, se tem uma trupe de teatro, ou uma trupe de dança, ou mesmo até mesmo formação de músicos, não sei, tô chutando aqui exemplos, tá? Que precise trazer pessoas de fora para a capacitação, que o objeto do projeto seja a capacitação desses núcleos, também fica bem difícil, né? Porque apesar de você colocar, às vezes, o coletivo ou aquelas pessoas, às vezes, se a pessoa traz 1 ou 2 formadores ali, também impacta nesses 80%. Né? Acho que impacta até na nota, né? Na nota dos pareceristas, porque isso também gera intercâmbio cultural. Porque você impossibilita o intercâmbio, você impossibilita a capacitação e formação de profissionais, e não só de pessoas iniciantes, enfim, alguma coisa assim, mas de própria capacitação daquele núcleo artístico, daquele artista, ou qualquer coisa assim, porque existem projetos assim. E, enfim, esse era um ponto. E um outro ponto que vieram me perguntar, porque é muito específico, eu vou colocar aqui, se tiver que que me parece, no edital passado, algum projeto entrou com uma proponência em relação a concurso, e que ele foi vetado, esse projeto, justamente porque o parecerista colocou que não poderia fazer um concurso. E aí eu queria entender isso, porque, por exemplo, se você faz um projeto onde você vai selecionar, sei lá, vou dar um exemplo, sei lá, selecionar bandas, ou selecionar artistas... Aline, tem um barulho, só sou eu que estou ouvindo no seu áudio. Um barulho, assim, muito, também, muito alto. Tá difícil te entender. Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá, é o meu fone. Então, assim, se essa coisa da proponência de um concurso cultural dentro do objeto do projeto, seja para selecionar bandas iniciantes, seja para selecionar, se fosse um concurso de poesia, por exemplo, e que você teria que fazer essa seleção, né, e de premiação e tudo mais, se não me engano, teve um projeto que foi vetado ano passado, justamente por causa dessa cláusula. Existe esse entendimento ou não? Foi uma coisa bem aleatória. Aline, eu acho que eu não me recordo desse fato, mas eu acho que parte mais dos pareceristas, né? Tipo, eu estou contratando esses caras aí, não sei, na verdade, eu sei que ele é do Vale aí, mas não sei se é de São José e nem quero saber de onde que eles são. Mas eu acho que é mais um entendimento, mais um entendimento do pessoal lá, né? Que eles vão ver o edital e eles têm o entendimento deles. Eu acho que foi uma coisa mais particular deles lá, né? Mas eu acho que é importante o pessoal saber já para não ir nessa mesma linha. Na verdade, desculpa, só para entender se isso é um item, não sei usar qual palavra, que elimina um projeto, por exemplo, se a pessoa pensa num concurso cultural ou alguma coisa, inviabiliza o projeto como um todo, entende? Mas não tem nada... No meu entendimento, não era para impedir, mas se aconteceu isso, é estranho ter acontecido isso. No meu entendimento, o cara ele vai avaliar, mas ele não pode dizer, indeferir e dizer que foi por isso. Isso é pelo que eu entendo, né? Eu também acho que não tem nada falando sobre isso no edital, e no meu projeto tem um concurso. Então, acho que não. O Guto, se tiver, já avisa antes. Não, eu não sei, mas eu acho que não deve... Não deveria ter esse tipo de gente, lembrando que cabem aos pareceristas essas decisões, o que o secretário acha não importa, assim, porque não é ele que vai decidir, assim.
Mas é que Sim, mas os pareceristas são um trabalho técnico, gente. O parecerista cumpre o que está no Isso. edital. O parecerista não Então- dá a opinião dele, ele não altera nada que está no edital. O trabalho de parecerista é um trabalho de fazer uma análise fundamentada no documento que é o edital. Se não está escrito no edital que existe uma vedação na distribuição de prêmio, não pode um projeto ser negado por isso. Se um parecerista der um parecer contrário, dizendo, olha, seu projeto foi negado porque não pode prêmio, você pode recorrer, porque isso não está no edital. Isso teria que estar no edital. É isso. E no meu edital passado entendimento. não estava isso. Eu não lembro ter visto isso lá. Tá bom. É só para elucidar, porque vieram com essa questão para mim e eu falei, gente, eu não sei. Eu preciso perguntar se existe um impedimento em relação a isso, porque no meu entender também não tem esse entendimento, né? Mas tudo bem, eu esclareço com a pessoa, então. Inclusive, como eu ia falando, a gente tem recebido, por exemplo, eu pedi para ligar para todo o pessoal de capoeira, porque, lógico, tem bastante gente que tem dificuldade, e a gente está tentando ajudar na secretaria a auxiliar da melhor forma, de como montar o projeto, de tudo isso daí. Então, a gente está tentando ajudar na medida que a gente pode, dando esse auxílio, né? Porque a ideia nossa de ter esses vários projetos aí de 19, 20 mil, é justamente para atender esse pessoal de várias culturas que nunca foram atendidos em nenhum tipo de projeto, entendeu? E hoje em dia é difícil, por exemplo, a pessoa chegar lá com um projeto de capoeira e eu contratar ele. É quase que impossível, não vai ter parecer jurídico favorável, é bem difícil. Então, eles precisam participar dos editais. Então, já mandei recado pro pessoal do hip hop e tal, todo esse pessoal aí, a gente faz o possível para tentar ajudar eles a participarem, né? A gente também está tentando ajudar, viu, Guti? Pode mandar eles lá para o aulão, que nós vamos tentar ajudar a elucidar aí, pelo menos o momento da escrita, né? De fazer uma planilha orçamentária. A gente está contribuindo também com o que a gente pode, voluntário, né? E eu já Talvez divulgar, apenas só para divulgar sobre isso, né? Às vezes fazer aquela parceria que fez com a comunicação, né? De mandar o comunicado lá para a comunicação, para que eles possam divulgar, talvez, no site da Secretaria da Prefeitura, que a gente está fazendo esse apoio, né? Pode mandar lá que a gente pede para divulgar. Gente, Maristela está na fila. Só Nayara, um momento, peraí. não concluí ainda, gente. É minha fala. Só um momento. Eu queria aproveitar esse gancho para dizer que o curso da Débora, que ela fez o curso antes antes de lançar todos os editais da ilha, gente, foi muito importante para todos nós. Eu consegui a aprovação do meu edital depois que eu participei desse curso, sabe? É capacitação, e capacitação ela precisa ser contínua. Então, eu acho que seria muito interessante se o fórum fizesse um pedido desse aí para o secretário, para que a gente tenha esse curso no mínimo uma vez por ano, para que cada vez mais os produtores de cultura possam produzir cultura em Ilhabela, sabe? Eu acho que é uma ajuda e tanto para os produtores, Guti. Nayara, não, eu sei disso, a Débora levou lá, acho que ano passado, essa necessidade. E assim, aqui o que acontece, como é tudo novo, então a gente vai no jurídico. Às vezes o pessoal não entende de uma forma, aí vai de outra. Tem o Ferreira, eu peço sempre para direcionar os projetos tudo para o Vinícius Ferreira, que ele é uma pessoa que entende bem. Então, aí tem o controle interno. Então a gente tem que passar por tudo isso, né? Como é um processo novo, a gente vai aprendendo, né? A gente vai vendo a necessidade, você vai cobrando, a gente vai andando, todo mundo vai vendo que está dando certo, entendeu? E aí as coisas começam a fluir. Mas é uma coisa que eu concordo com você que precisa ter no mínimo uma vez por ano. Até porque não existe outra forma mais de se contratar projetos, porque a burocracia vai sufocando tudo e os editais têm que ser cada vez mais frequentes, né? Era justamente sobre essa questão, né? Porque para que os editais não se tornem a única via de contratação, Guti, principalmente quando se tratar de capacitação, né? Que é uma coisa que precisa ser contínua. Maris.
Guti, por favor, especificamente sobre a faixa 2 é a única faixa que tem, vamos colocar assim, subfaixas, né? Porque ela se divide em teatro, música, dança e circo. E é notório que a Ilha Bela tem, vamos pensar em quantidade de grupos, de companhias, de duetos, é música lá em cima, com muita gente competente, inclusive. Aí, em segundo, a gente tem dança, e em terceiro, eu diria, na mesma subfaixa, teatro e circo. Você acha possível, que, já que são 4 projetos e 4 segmentos, vamos dizer, na mesma faixa, você acha possível que tenha a obrigatoriedade de pelo menos ser um projeto vencedor de cada uma desses segmentos? Porque senão a música pode abocanhar os 4, porque é muita gente inscrevendo música. Então, para ser sincero, teria que pensar um pouquinho para te responder isso. Tá, porque isso é muito normal nos editais, né, Guti? Que esses segmentos que tenham, olha, pelo menos cada segmento vai ter um. E, obviamente, se não houver projeto capacitado a ser vencedor no circo, ou no teatro, ou na dança, onde quer, aí cai para outra Sim. segmento. Mas que já comece, porque senão não tem equiparação, sabe? A gente sai, tipo um corredor, sair 100 metros para trás. Isso também isso vai acontecer também na outra faixa, Guti, de cultura popular, principalmente porque, imagina, tudo é cultura popular. Mas a cultura popular, vamos lá. Cultura popular está na faixa 3. 4 projetos com valor máximo de 30 mil, sendo para áreas de culturas populares e tradicionais, com no mínimo 4 participantes. Então, mas aí, bom, aqui na faixa 3, mas na faixa lá embaixo, ele pode também entrar como cultura popular. Então, cultura popular... Posso falar uma coisa a respeito disso? Maris, eu não concordo muito com essa perspectiva. Eu acho que a gente tinha que caminhar para outro lado. Porque, primeiro, eu posso ter um projeto que seja música, teatro e circo. Quanto mais, se eu limito para que cada área tenha pelo menos um projeto, eu inviabilizo, assim, eu acho que já é um edital que ele já está bastante engessado nesse aspecto da linguagem. E eu acho que isso é uma coisa muito prejudicial para o setor cultural, porque o setor cultural é o setor criativo. E quando a gente limita o setor criativo, olha, você só pode fazer um projeto que tem música. Então, eu não posso fazer um projeto que tem música e dança, sabe? O setor criativo precisa dessas interconexões entre diferentes linguagens. Então, assim, eu acho que para esse edital, como a Ju falou, não dá mais para a gente pensar nisso, já foi publicado, mas a gente já vem falando isso há algum tempo, que o edital não tem a linguagem, né? Que ele para a área da cultura com um limite de valor, obviamente, né? Mas porque isso limita a possibilidade de projetos inovadores. E eu acho que a gente tem em Ilha Bela artistas incríveis, excelentes, capacidade de fazer inovação na área da cultura, uma capacidade imensa de inovação na área da cultura, mas quando a gente coloca ou você faz só teatro, ou você faz só circo, ou você faz só dança, a gente limita a criação, a criatividade, que é a coisa mais rica que a gente tem dentro da área da cultura. Então, eu acho que se a gente colocar que só uma área vai levar, por exemplo, só um projeto de música, ou só um projeto de dança, a gente limita ainda mais. Porque, por exemplo, da forma que está hoje, eu consigo fazer um projeto que seja música, dança, circo e teatro junto. É a única possibilidade, é a única linha dentro do edital que eu tenho a possibilidade de dialogar linguagens diferentes. É o único lugar que eu consigo fazer isso, e no 20 mil, obviamente, né? Que eu consigo dialogar linguagens artísticas diferentes. Se a gente disser que cada linguagem só pode ganhar um, eu já não posso mais fazer isso. E aí eu assim, considero que isso é uma perda, né? Mas, assim, esse não é o problema dessa linguagem em si, desse ponto em si, é um problema do edital como um todo, que é dividir em caixinhas. A cultura não cabe em caixinhas, né? A cultura é maior do que isso, é mais ampla do que isso. É isso. Obrigada, Débora.
O próximo Boa sua item, fala. Lola, você está com a mão levantada? Não, só queria agradecer a Débora pela fala dela, que era exatamente o meu ponto de vista em relação à minha própria fala. Ô Lola, isso é uma coisa que a gente vem discutindo muito, que você não estava nas últimas reuniões, assim, a gente já discutiu muito, assim, a maioria dos conselheiros aqui não concorda com essa questão das faixas, a gente só acha que agora, neste edital, agora não vale a pena batalhar por isso, porque ele já está, né, foi criado assim. Tá, uma outra Gente, questão. quem mais tem Débora e estão com a mão levantada, já falaram, né, Débora e Maris? Sim, Tá. achei a mão já. Eu só queria, por favor, dizer, Débora, eu concordo plenamente com a base do seu raciocínio, concordo totalmente. Entre nós, já discutimos muito que realmente não devia ser setorizado, mas eu volto a dizer que setorizado do jeito que está, o teatro e o circo estão saindo 100 ou 200 metros atrás. Mas aí Gente, vale, desculpa interromper, mas vale a reflexão que a partir do momento que a gente abre esse leque, como já está no edital, né, de teatro, cultura, circo, e aí a gente já abre. Quem for do circo vai criar o seu espaço. Quem for da dança vai criar o seu espaço. É óbvio que a nossa cultura, a música é muito mais discernida, é muito mais evoluída, mas a gente tem que deixar esse panorama entre se vai estar no equilíbrio, se vai estar numa balança, é a própria cultura, né? Infelizmente, o teatro, o circo são culturas que não foram bem discernidas, não foram bem expansivas, não são culturas expansivas, assim, de conhecimento, de acesso. Qual cidade tem muito acesso ao circo? Além daqui que tem um trabalho, né, de ONGs e tal. Não é todo lugar que tem acesso ao circo, aos conhecimentos, né, de teatro, enfim. Nesse sentido, eu acredito que você deixando um leque maior de opção, como a Débora disse, né, sem enrijecer, você dá a liberdade da própria criação do artista. Agora, se o artista de circo vai optar em fazer a música, é uma questão do artista e não do edital em si. Isso daí eu acho que é uma coisa particular de cada artista, se vai escolher o circo, se vai escolher o teatro, mas não deixar isso enrijecido no edital. Acho que o edital, quanto mais ele livre for, mais a capacidade de criação vai existir. E aí depende do artista escolher qual é o seu caminho. Só para complementar a fala da Lola e em relação a isso também, é que eu entendo a preocupação da Maristela em relação à concorrência, mas eu entendo também que, assim, por isso a importância de contratar pareceristas, bons pareceristas, porque eu acho que o projeto, independente da linguagem, se ele é um bom projeto, é isso que vai valer, entende? Se ele é da linguagem da música, do teatro, do circo, da audiovisual, eu acho que essa deveria ser a função do parecerista, de ver quais são os projetos que eu tenho aqui na minha mão para analisar, que tem maior relevância e maior impacto, enfim, cumprir lá todas as numerações, as pontuações que eles precisam colocar, independente da linguagem, né? Porque, enfim, pode ser que se aprove vários de música que tenham um impacto maior do que o de circo, mas pode ser que o circo passe na frente de todos porque tem uma relevância maior, ou de literatura, entende? Eu acho que eu vejo mais por esse lado. Legal. Gente, alguém mais tem algum ponto a falar sobre questões do edital que a gente vai, Nayara? Vamos que a gente precisa encerrar esse assunto, tá? Tem um último item aqui. Não, ótimo, isso. Vamos passar todos os itens, claro. Beleza. Guti, a respeito dos pagamentos, vamos lá. Está dizendo que a gente só pode receber depois que entregar o relatório parcial. Até aí tudo bem, ok. Porém, não estabelece um prazo para que esse relatório seja aprovado ou não. De que forma nós podemos solucionar isso? Juliana, marca isso daí, manda para mim também, que eu vou ver essa questão.
Tá, a gente põe que a gente sugere que haja um prazo de aprovação desse relatório, um prazo máximo, né? E aí, a esse respeito, só para continuar aqui o porquê que eu estou fazendo essa pergunta, é porque no edital de fomento do ano passado, alguns artistas receberam uma única aprovação, que foi da primeira parcela, né, do curso, do projeto, desculpa, e teve artistas que receberam 2, mas nenhum artista premiado no edital de fomento do ano passado recebeu a aprovação do último relatório final. Então, eu gostaria de saber se nós erramos tanto assim, né? Ou o que aconteceu para a gente não receber essa... Vocês não erraram, na verdade, a gente não teve um tempo hábil ainda suficiente, pessoas que entendam de ver o relatório para olhar. Eu já olhei umas 2 ou 3 vezes, fiz algumas observações, mas eu não tenho, eu tenho que ter um tempo para fazer isso, e meu tempo é meio... Por isso que é uma coisa que estava marcada, eu ia falar isso daí agora há pouco, acabei esquecendo. E aí isso é um dos pontos que eu vou citar lá para o pessoal, porque, por exemplo, tinha expectativa de eu apresentar o pessoal que entrou para me ajudar hoje, mas quem entrou lá e que está me ajudando muito, acho que alguém já sabe, é o Alexandre, que é ex-secretário, é o secretário adjunto lá. O Alexandre está me ajudando muito e as coisas começou, graças a Deus, a andar um pouco melhor. Mas eu estou com 3 diretorias que a gente está conversando de pessoas, já teve alguns nomes, mas também eu expliquei para a administração como está burocrático as coisas agora, até porque os eventos estão tudo na cultura, a gente vai ter festival de cinema, vamos ter a feira literária, que a gente vai fazer com a parceria com o pessoal de Paraty, para criar um negócio bem bacana. Tem várias coisas que vai acontecer esse ano, e a gente precisa fazer bem feito, né? Mesmo que não seja ótimo, mas regular, para que as coisas aconteçam anualmente. Então, quem entrou lá, bom de administrativo, que está me ajudando muito, é o Alexandre. Era até para ele estar na reunião aí, mas ele, como ele mora no Sul, ele ia entrar quando chegasse lá. Talvez ele entre hoje ainda. Mas, de resto, não entrou ninguém para mim ainda. Tinha uns nomes lá que acabou não sendo aprovado. Mas as coisas já estão andando bem melhor, porque está desafogando um pouco, né? E eu marquei para a semana que vem, para vocês terem uma ideia, para analisar todos aqueles projetos que foram apresentados. Analisar a fundo e dar encaminhamento. Por isso que esse item aí já estava marcado lá comigo. Para mim, eu estabeleço 15 dias, ou pago e vejo depois, eu vou ver lá como é que eu tenho que fazer. Porque, imagina, vai ser 32, 33 projetos. Então, vai ter que ter um tempinho bom aí, né? Sim, e a pessoa, para entrar para fazer isso, ele também precisa de um entendimento. Não dá para ele pegar uma pessoa crua para ficar explicando tudo lá. Então, O Guti, agora já vai uma outra sugestão nessa questão, que seria os contadores por faixa, para que, inclusive, eles possam te ajudar nesse processo de aprovação também, sabe? Se, de repente, a secretaria conseguisse fazer essa parceria com a gente, solucionaria um problema para nós e um problema para vocês, uma coisa a menos. Então, a situação do contador, eu defendo pelo seguinte, porque para nós da secretaria, traz uma credibilidade muito grande para o órgão fiscalizador, o contador, entendeu? Então, assim, e para nós é mais tranquilo, porque tem um cara responsável lá, tem o CRC dele, que ele ganhou para fazer um serviço, então ele vai ter que fazer bem feito, entendeu? Então, para o órgão que vem fiscalizar nós, agentes públicos, é muito bacana isso daí, ainda mais que 30 e poucos projetos. E como a ideia nossa é melhorar a cada dia, então essa foi um item de bastante relevância lá, tanto do jurídico como, principalmente do controle interno, que é ele que fiscaliza a gente. Então é isso, gente. Finalizei. Que bom que você tem outros parceiros aí que possam te ajudar a desempenhar uma função aí melhor na secretaria. E obrigada aí por me ouvirem. Gente, então a gente está combinando aqui que a gente vai fazer um ofício do conselho com as sugestões de mudança, com as sugestões para serem retificadas no edital, né? Então a gente te envia isso até segunda-feira, Guti,
hoje é quinta-noite, né? Tentando mandar amanhã, mas se não no fim de semana, para que isso possa ser encaminhado, tá? Enviamos esse ofício até segunda-feira, tá bom, gente? Me comprometo aqui. A gente já tem uma lista que foi levantada pelo fórum, né? Tá ótimo. Ô, Ju, Então, quando que a secretaria consegue dar esse retorno para a gente, pensando que a inscrição do edital se encerra no dia 29, tá? Exato. É isso que a gente tem que fazer. Se chegando na segunda, no máximo sexta, eu dou o retorno. A segunda vai ser, então, dia 11, né? No máximo até sexta-feira, que vai ser dia 15, né? Mas a gente já não consegue enviar, do jeito que está formatado, a gente consegue enviar amanhã já, né, para conhecimento da secretaria? Como é que é? Desculpa. A gente já tem a lista formatada e acrescentando as suas anotações. Você acha que é possível a gente conseguir formatar isso e entregar ainda amanhã? Até amanhã, eu acho que é o ideal, sim, exatamente. Que aí pelo menos está nas mãos do secretário amanhã, que aí ele consegue se organizar com a burocracia lá, né? E aí, Guti, passa para quinta? No máximo quinta? Não, eu diminuo, né? Eu diminuo. Amanhã eu vou estar enrolado por causa do evento que vai começar, mas eu peço para o Alexandre fazer isso daí. O Alexandre corre bem também lá internamente. Tá bom. É bacana. Tá bom. Então, gente, isso. Vamos com a meta de ser para amanhã, senão para o fim de semana, no máximo na segunda. Mas a gente vamos tentar amanhã, por causa do prazo que é urgente, né? E, Guti, a gente vamos ver se sai essa arte desse tirar dúvidas para que a gente possa distribuir, porque essas dúvidas pontuais do edital, eu sei que a Dione está fazendo esse trabalho, mas é interessante que a gente divulgue a live o quanto antes, né? Porque já vai ser terça. Como é que vai fazer isso aí? Vocês vão mandar para a comunicação? Não, o Fórum Popular de Cultura está organizando um aulão de elaboração de projetos, tá? E aí você falou da live no dia 12, que é da Secretaria de Tirar Dúvidas do edital, porque não compete ao Fórum tirar dúvidas do edital, né? Porque a gente tá, mas vocês querem que ajude a divulgar também um aulão na segunda-feira? Sim, podemos sim. Eu mando para a comunicação direto para a Camila. Tá. Mas daí também a live seria legal que saia uma arte divulgando, né? A Dione levantou a mãozinha aí. Vamos lá, Dione. Desculpa, gente. A Dione é do Cadastro Cultural, que faz... Perdão, pessoal. Cheguei agora, perdão. Eu estava numa formatura, formando os alunos de informática lá na prefeitura. Eu acabei me atrasando, né? Consegui entrar agora para falar. Mas boa noite a todos, né? E para dizer que a arte, ela já está, na verdade, a gente já está nas redes sociais da prefeitura desde terça-feira, perdão. Eu mandei o link também, que está linkado junto com o cadastro cultural, ele está linkado à propaganda, a página, perdão, da prefeitura, aonde tem vai acontecer, tem a arte da live, a matéria, aí eu posso encaminhar novamente. Eu acho que eu mandei para a Ju, mandei para a Maristela, e publiquei no cadastro cultural, publiquei nas redes sociais, republiquei, na verdade, a postagem, tá bom? Mas eu posso mandar aqui novamente para vocês. Obrigada, Dione, está passado. Ótimo, legal. Beleza. Gente, então vamos encerrar aqui o assunto do edital. A gente tem as outras pautas, né? A segunda pauta é a apresentação da equipe da secretaria, o plano de trabalho. Agora, a gente sabe que a secretaria tem um quadro muito reduzido de funcionários, né? Agora, com a reforma administrativa, chegaram novos quadros. A gente queria que o secretário contasse um pouco dos seus novos quadros e plano de trabalho aí. Então, lá eu preciso... Vai entrar um assessor e 3 diretorias. Então, esses quadros estão vazios. Está legais lá, graças a Deus o MP não entrou contra, até porque a reforma ela foi bem feita, né? E o município precisa muito. E a Secretaria de Cultura, então, nem se fale, né? Então, durante a semana, nós conseguimos mais 2 cargos de coordenadores que vai vir para a Secretaria, devido a toda a demanda que tem.
Então, é uma coisa bacana que vai acontecer aí. Eu acredito que daqui mais um mês isso já esteja tudo legalizado internamente. Então, é uma coisa que vai ajudar muito, porque a secretaria cresceu e o número de funcionários não, né? Por exemplo, já a gente vai estar inaugurando a antiga cadeia e fórum. Já está reformando. As reformas também começou a andar, porque o prefeito deu prioridade no primeiro ano nas escolas, está todas pintadas, arrumadas, e na saúde, né? Então, está construindo acho que 2 ou 3 escolas, os postos de saúde também. Então, agora está entrando a nossa parte cultural. O galpão já está na licitação, o projeto redondinho, alinhei junto com os funcionários, apresentei para eles, para o pessoal lá, ver o que eles achavam. Então, é um projeto bacana, com um custo também diferente do que era planejado anteriormente. Então, esse já está na licitação, já vai ter a licitação aí dessa questão. O Espaço Sul também, que está com os problemas sérios, de goteiro e tudo mais, a gente está fazendo a manutenção agora, mas já finalizou o planilhamento, a gente está colocando fiscal e gestor do contrato, já vai para a licitação. Então, as coisas começam a andar um pouco melhor, né? Lá na Vila, mudamos o visual, a comunicação visual da Vila, no Centro Cultural. Falei com o prefeito, fizemos um credenciamento, está aí o doutor Arato, que é jurídico lá da Fundace, onde agora a gente paga um cachê para os artistas plásticos, né, que antes, e audiovisuais, que antes não tinha. Audiovisuais também, né, Arato? Tá assim, tá cortado aí, Arato. Alô, tá me ouvindo? Ouvindo. Perdão, para o audiovisual ainda não retificou, mas a gente está providenciando já, vai ser publicado. Então tá bom. Então, os artistas plásticos que vai expor lá no Centro Cultural, hoje ele tem um cachezinho lá, que eu acho que é bacana, ajuda todo mundo. A nossa ideia é fomentar cada vez mais lá o Centro Cultural. Por exemplo, no mês de janeiro, a gente teve 5.000 pessoas que assinaram lá visitando. No mês de fevereiro, 3.000. Então, tá bem bacana, a Fazenda também. Mas é isso aí. Então, cresceu muito a cultura, o edital, ele dá um pouquinho de trabalho. A gente tem festival de cinema, que vai ajudar também todo esse lado cultural. Temos aí a Film Commission, um trabalho danado para poder andar, projeto de lei no jurídico. Então, tem bastante coisa andando, né? Tem a Fly, que a gente vai fazer. E aí você requer funcionários. Então, vai entrar mais esses 2 também que não estava previsto. E aí as coisas vão melhorando. Mas hoje só tem o Alexandre, que como ele tem um trâmite bom internamente e ele entende bem também, muitas coisas estão andando. Por exemplo, você quer pauta aí para frente, a gente vai falar sobre o edital dos músicos, né? Então, mas é isso aí. Mas hoje eu tenho o Alexandre. E a Valéria, que entrou de diretora de biblioteca, que daí está desenvolvendo um trabalho lá, é professora, tal, entende? Vai ser bacana. Mas depois que tiver todo mundo, aí eu trago todo mundo para vocês. Tá. Então, você tem agora o secretário adjunto, que é o Alexandre, né? A Valéria da biblioteca. Essas 3 diretorias não estão ocupadas ainda. Não. E uma assessoria também não. E aí um assessor e 2 coordenadores. Então, ainda está... esses 2 coordenadores nós cobramos agora, porque, por exemplo, a gente vai fazer uma equipe de manutenção. Então, que antes não tinha. Então, a gente ficava pedindo serviços municipais. Então, a gente vai fazer uma equipe para suprir as nossas emergências ali. Até porque os prédios vão estar reformados daqui a pouco. Então, nada mais justo do que ter a sua equipe de manutenção. Primeiro que agiliza o nosso trabalho e gera economia. Por exemplo, o Centro Cultural da Vila, que estava tudo bem deteriorado, ali a gente só gastou com a empresa 33 mil. O restante foi tudo os funcionários que pintou, que fez a elétrica, que tudo, né? Então, além de ser bacana para a gente, para resolver os problemas rápidos,
gera uma economia grande também. Aline queria fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta porque eu não entendo do lado burocrático em relação à contratação de funcionários, além de ser, né, de ter que, às vezes, abrir, como chama? Concurso, né? Mas, por exemplo, esses funcionários que vão ser alocados precisam eles já devem estar dentro de algum, aprovados dentro de algum concurso que já aconteceu na prefeitura, ou pode-se contratar pessoas, enfim, precisa estar alocado dentro da prefeitura ou pode ser contratado de fora? Eu pergunto isso porque seria bacana ter uma pessoa técnica, né, junto da secretaria para auxiliá-los, assim, né, alguém que de fato tivesse uma formação na área da cultura, né, e talvez procurar um assessor, um coordenador que pudesse auxiliar nisso. Eu não sei se precisa ser pessoas que já estão alocadas na prefeitura e que são remanejadas, ou se tem como abrir um concurso, alguma coisa para pessoas técnicas. É assim, para o supervisor e coordenador, tem que ser servidor público. Então, já é pessoas que estão lá. Para a assessoria e para as diretorias, também pode ser servidor público ou pode ser uma pessoa técnica de fora. Para esses cargos, é exigido nível superior agora. Esse é um dos motivos que, de exigência da reforma, até porque é uma exigência da promotoria para que tenha pessoas técnicas nas suas áreas, porque daí o negócio melhora, né? Então, por exemplo, essas 3 diretorias, as pessoas têm que ter nível superior e, lógico, tem que entrar pessoa técnica que entenda lá da área, né? Porque senão você fica patinando. Justamente por isso, porque se existe essa possibilidade, que não precisa ser servidor público, talvez pensar em alguém que tenha essa formação, né, técnica, para justamente auxiliar naqueles assuntos que, dentro da cultura, que às vezes foge, né, enfim, do conhecimento da maioria do pessoal que trabalha na secretaria, e que facilitaria muito, não só o secretário, o serviço do secretário, mas assim como na Fundace, assim como também para nós que trabalhamos diretamente quando, né, precisa fazer algo em relação a isso, ter alguém que tenha essa visão técnica em relação a isso facilitaria bastante o diálogo. Gente, legal. Alguém tem mais alguma pergunta referente a essa pauta? Eu vou passar, eu estou sugerindo aqui uma troca, a gente tem que falar sobre Lei Aldir Blanc 2 e Lei Paulo Gustavo, queria trazer essa discussão aqui para o Conselho, mas eu sugiro que a gente invirta e fala primeiro sobre o edital de credenciamento dos músicos, que eu acho que o Guti tem novidades para contar, e aí a gente troca para não deixar de falar sobre isso. E aproveito, Guti, só para te fazer uma pergunta que eu até anotei aqui na minha mão. Terça-feira, estou tentando marcar uma reunião com você e com o jurídico para a gente falar da regulamentação do fundo, que eu não coloquei na pauta, porque a gente não tem grandes novidades. Posso confirmar, 3h30? Você tem que avisar você avisa o pessoal do jurídico, o Vinícius e a Maria Carolina? Aviso. Tá bom, então eu vou considerar confirmada aqui, tá bom? Manda um zap para a Soraya aí para ela me cobrar amanhã, tá? Eu vou cobrar ela aqui também. Soraya, eu não tenho o zap da Soraya, você pode mandar um zap para ela? Eu não tenho aqui. Eu te mando. Não, eu vou cobrar. Aí já cobra ela. É importante também o conselho cobrar. Tá bom. Eu não tenho nenhum e-mail, eu mando para o e-mail da Cultura. A Soraya não tem acesso? Eu tenho o WhatsApp da Soraya. Então, a Soraya está sabendo, tá? Eu só queria aquele lá eu já recebi. Isso. Ela já passou para mim. Tá, preciso então terça-feira, 15h30. Beleza, desculpa, gente. Então, vamos para o credenciamento. É um assunto aqui importante que a gente estava conseguindo marcar. É credenciamento dos músicos. Guti. Então, o credenciamento dos músicos, ele está andando. A gente está... eu já tive reuniões de controle interno com o jurídico. Então, é que eu mesmo estou pegando para finalizar ele. O prefeito ele já determinou que vai melhorar o cachê dos músicos. Eu não tenho o valor ainda,
mas a gente vai melhorar. E aí, porque o edital, ele é, por exemplo, os DJs, se a gente for levar ferro e fogo, os caras não ganham nada, né? Então, bem, a gente vai dar uma melhorada, tenho certeza que vai ficar bem melhor, e vai melhorar também o cachê. Ele deve retornar para o jurídico a semana que vem, porque amanhã eu estou enrolado com o evento lá, e começo o Ilha Riba na manhã, então eu devo pegar nele de volta na segunda-feira, algumas questões lá que tem que alterar e algumas coisas que eu vou tentar encaixar no meio, né, para melhorar. E aí, paralelamente isso daí, hoje, a gente está montando, começando a mexer na LDO 2023. Isso já estava na pauta aqui também, para a gente falar na próxima reunião. Boa. E aí, nós estamos voltando lá com alguns eventos, né? Talvez aconteça esse ano, tipo, Luau Cultural. Marquei com o Tarcísio aí para a gente voltar com música na praça. E com isso a gente vai ajudando também os músicos. Aí pode entrar também outros setores também da cultura, né? Tem outros credenciamentos que a gente também pensa em fazer. Então, à medida que vai chegando os funcionários, a gente vai colocando as coisas para andar, né? Guti, a Aline tem uma pergunta sobre credenciamento, eu também tenho uma na sequência, se não for a mesma. Eu queria só saber se aquele documento que o grupo de trabalho que foi tirado dentro do conselho, do fórum junto, se está sendo considerado alguns pontos que a gente evidenciou lá, que são alguns pontos que geralmente a gente encontra muita dificuldade, né? Em relação ao que era apresentado até então. A gente só queria saber se está sendo considerado, não precisa ser integralmente, mas parte das observações que a gente colocou lá. Eu não consigo te falar o que eles vão considerar ou não, mas eles estão analisando também. Mas vocês, se a secretaria, acho que a Aline quer saber se a secretaria considerou o documento que foi elaborado em conjunto pelo conselho, pelos músicos, e a gente mandou para vocês no ano passado. Sim, não, então, o que eu faço? Eu faço algumas considerações e eu mando para o jurídico, entendeu? E para o controle interno. Aí vai depender do ok de um e do outro, quando dá meia divergência de um e outro, aí eu tiro a dúvida e aí a gente faz andar, entendeu? Então, atualmente, a Secretaria Municipal de Cultura fez uma proposta para a renovação do credenciamento dos músicos, está em análise no jurídico, é isso? Não, ela retornou para mim, aí eu estou fazendo umas ponderações lá e retorno para o jurídico a semana que vem. Tá, e quando na próxima reunião, será que a gente... Na terça... Na próxima reunião a gente já poderia usar, como é que vai ser esse credenciamento? Na próxima reunião do conselho, não na terça. Isso. Não, aí já dá para ter uma ideia. Já dá para ver, porque vai ser daqui a um mês, não? Foi antes? Sim, daqui a um mês. Já. Não, daqui a um mês eu acho que tem que parecer definitivo já do jurídico. Tá. É mais para a gente poder entender como, assim como a gente está fazendo agora, a gente fez agora com os editais, apontando, às vezes, talvez mostrar alguns caminhos que possam não só ser considerados daquilo que, né, todo mundo sentou junto e desprendeu várias horas ali pensando em conjunto para atender todos, mas que a gente possa construir da melhor maneira possível para atender toda a demanda, né? Aline, você quer rememorar alguns pontos que foram elaborados que são importantes de serem considerados? Eu acho que os principais pontos, para além do valor, né, que, como o Guti mesmo ressaltou, tem alguns valores, por exemplo, para os DJs, que é irrisório o valor, e mesmo para as bandas é um valor muito baixo, considerando, né, todo o aumento aí de tudo. Os 3 pontos principais era, de uma certa forma, a gente ter algumas alterações na lei, que a gente fez umas sugestões de alteração na lei. A gente também fez uma sugestão de divisão, principalmente de nível, né, em relação a nível avançado, intermediário e em desenvolvimento.
das bandas, porque acaba que muitas bandas, enfim, não tem a mesma qualificação, a mesma técnica, enfim, o mesmo desempenho e acaba dificultando todo o trâmite de contratação dentro dos eventos, porque, né, enfim, tem eventos específicos, tem eventos que são mais gerais, então isso dificulta muito o trabalho da secretaria e acaba dando confusão entre os músicos, né? Então, esse era um ponto de você conseguir definir bem o nível, até para que você divida um valor de cachê diferenciado para cada nível, né, que isso facilitaria bastante também, e facilitaria na divisão dos eventos. E o terceiro ponto era em relação ao credenciamento ser renovável todo ano, pela demanda de pessoas que vêm para a ilha, às vezes conseguem fazer a inscrição, depois vai embora, ou chega na ilha e depois não consegue se inscrever mais porque o credenciamento já tinha acontecido. Acho que esses são um dos 3 pontos que eu consigo me recordar agora mais frágeis, assim, do credenciamento, né? E a plataforma que aí a gente ficou, né, de ver alguma forma, porque existem outras secretarias, além da cultura, que solicitam, né, músicos, enfim, que isso fosse algo que desse para integrar com todas as demandas das outras secretarias também. Assim, as secretarias, todas as secretarias que precisa, a gente fornece. Só que, por exemplo, nós começamos a ter algumas restrições, né? Por exemplo, antes era fornecido, a educação pedia para praticamente todas as festas que tinha da criançada. Hoje não, hoje eu estou meio limitado, por exemplo, para a formação do 5º ano, 9º ano ou 3º, aí eu posso, tem que ter uma justificativa mais plausível. Eu não forneço para todo mundo mais igual, isso não porque eu quero, porque eu tenho impedimento nessa questão. Mas, tipo, Secretaria de Esporte, a Saúde pede, a gente tem atendido, pediram recentemente, hoje estava lá, fugiu o nome dela agora, do Grupo Sementeiras, tem um trabalho que a Saúde vai fazer, a Sandra Bittar. Isso, Sandra Bittar. Então, ela faz um trabalho muito bacana com outras pessoas aí, então, aí tem que vir uma justificativa bacana, a gente libera. Mas, assim, do jeito que está, complica muito para a secretaria, porque, por exemplo, tem vários... por exemplo, vou fazer o Ilha Riba. Vem um pessoal, por exemplo, jazz, bossa e choro. Tem um pessoal... aliás, a Aline fez um belo show lá. Vem um pessoal exigente. Por exemplo, os promotores aí de justiça, tal, juiz, delegado, o pessoal estava lá assistindo. Então, você tem um público bacana, você não dá para você seguir aquele chamamento e pegar uma pessoa que não é do mesmo ritmo para pôr lá. Então, o chamamento ele precisa dar uma diferenciada, né? Por isso a nossa preocupação nessa divisão. Uhum. Não tem jeito. Mas é nessa linha aí que a gente está trabalhando, né? Tem uma galera que toca demais aí, né? Então, por exemplo, eu pago o cachê para uns determinados músicos que vêm de fora, que chega a galera da ilha, os que eu tenho mais amizade, eu falo, pô, vai lá, arrebenta, que eu quero que os caras daqui arrebentem com os caras de fora, entendeu? Então, assim, a galera vai lá, dá um show melhor do que os caras de fora, mano. Então, eu tenho esse compromisso também, a gente já conversou com o prefeito, a gente quer melhorar da melhor maneira possível. E tem uma outra solução aí, que eu tô quase também conseguindo um parecer jurídico, que daí vai ajudar ainda mais os músicos. Do controle interno eu já tive ok, positivo. Eu acho que vou conseguir, porque você vai trabalhando, vai aparecendo, os caras vêm vendendo ideias e eu vou copiando as ideias que eles vêm vender para mim, né? Então, as coisas, graças a Deus, estão andando bem. Os eventos têm sido um sucesso lá. Por exemplo, no Bossa e Choro, eu fiz uma pesquisa de satisfação, vou fazer em todos os eventos. Deu 98,4% de bom e ótimo. Então, isso é bacana para você manter. Até porque agora, devido a muitos gastos que teve, o jurídico ele está bem exigente na contratação dos artistas de fora, né? Aqui a gente tem um credenciamento, é tranquilo. Eu, por exemplo, na minha justificativa,
eu tenho que colocar a taxa de ocupação que teve, por exemplo, em 2019, antes da pandemia, com o final de semana que eu vou fazer o show, para justificar gastar aquele dinheiro, entendeu? Então, o negócio é bem burocrático, mas está andando bem. E também é uma oportunidade de se separar por categorias nesse sentido, conforme você havia falado das exigências, né? É uma forma também de você fomentar o setor ali, os músicos, né, as bandas que já têm um nível de profissionalização acima e que já enfim, presta serviço de forma profissional, para que você consiga fomentar para que eles consigam ir para fora e conseguir fazer outros shows fora também da prefeitura, porque é aquilo que a gente sempre enfrenta. Se precisa fazer inegibilidade, a gente precisa comprovar nota. As nossas notas são todas no valor de credenciamento. Como que eu justifico um show, às vezes com 10 integrantes, ou um show no nível profissional que a gente queira, ou um espetáculo mesmo, através do credenciamento eu não consigo pelo valor que tem, e se eu vou tentar vender o projeto de alguma forma, né, fica inviável, porque eu preciso da inegibilidade a gente acaba só tendo notas fiscais num valor muito abaixo, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho conversado com alguns produtores nessa linha aí, né? É que às vezes falta um pouquinho de tempo, mas eu gostaria muito de fazer isso. Eu comecei a fazer fotos de todos os nossos artistas que vai cantar lá. Eu vou tentar a partir da manhã, não sei se eu vou conseguir ainda, é que amanhã não tem muitos músicos locais que vai, mas, por exemplo, vem aí a Sardinha 21, 22, 23, 24. Então vai ter uma galera lá. Eu vou começar a gravar em vídeo, uns vídeos bacana, e eu estou pedindo ajuda de alguns produtores, para eles, o cara vem aqui e me vender o show. Porque, por exemplo, eu tive que cortar os produtores que vinham aqui, que vendia, por exemplo, Bossa Choro, Ilha Riba. Não, agora eu contrato direto com o empresário do cara. Não tem mais toda aquela produção, porque saía muito caro. E para vocês terem uma ideia, os eventos que a gente está fazendo, por exemplo, vou citar o Bossa Choro. Ele saiu numa média de 35% a 40% dos valores que se fazia anteriormente. Então a redução é bem grande. Em contrapartida, como eu estou negociando direto com o empresário dos caras, eu já conversei com algum deles, eles falaram que há essa possibilidade. Por exemplo, tem uma galera boa, daí ele canta bem, ele vende esse showzinho lá e aí vai melhorando baseado em cima do que você falou, entendeu? E também é de interesse para o cara, porque, lógico, ele vai querer vender o show dos artistas dele para aqui. E aí é onde eu já conversei com os dois, os caras também achou bacana, mas eu preciso fazer esses vídeos para, essa banda aqui é legal, coloca ela aí em algum evento e tal, entendeu? Isso é bem bacana. Mas a gente está caminhando para isso. Legal. Gente, só lembrando que o credenciamento foi uma grande conquista, né, da classe musical, os preços estão defasados e tudo, mas é uma conquista que garante aí com que os músicos trabalhem com mais profissionalismo, por isso que a gente vem insistindo bastante nesse assunto. O credenciamento foi uma excelente ideia e um ótimo projeto. E mesmo hoje ele estando meio... lógico, tudo precisa se atualizar, né? Mas foi uma coisa essencial. E a gente tem que levar o credenciamento para os outros artistas, que a gente já falou em várias reuniões do conselho também, né? Não só de músicos, eu sei que músicos é a classe artística grande, assim. Gente, a gente tinha uma outra pauta que eu vou deixar para a próxima reunião, que não é uma pauta urgente, já são 2 horas de reunião aqui, que era falar sobre Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Paulo Gustavo? Né? Paulo Gustavo. Branco agora. E, além, enfim, a gente deixa isso para um próximo assunto. Eu vou encerrar aqui a reunião, já são 8 horas. A nossa próxima reunião ordinária, a gente tem que falar de LOA, LDO, né? Como o Guti já estava falando, que é maio o prazo, né, Guti? Isso, é importante já começar a tratar sobre isso, né? E para alguma alteração, esse é o momento aí até junho ou julho, se eu não me engano, 30 de junho ou 30 de julho, alguma coisa assim.
Tá, para quem não sabe, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma espécie de uma prévia de como é que vai ser o orçamento do ano público do ano que vem, é isso, né? Que depois sai na LOA, que é mais para o fim do ano. Então, aí, gente, então. a nossa próxima reunião fica primeira quinta-feira do mês, que vai ser 5 de maio, tá? Às 18 horas. Eu gostaria muito de retomar as reuniões presenciais. A gente tem agora a Casa dos Conselhos de volta, devolvida aos conselhos. A gente decide aí no nosso grupo interno como é que a gente faz, mas eu acho que as reuniões presenciais são boas. Então é isso, gente. Queria agradecer. A gente vai preparar esse ofício com urgência para que possam haver algumas retificações no edital. Tá bom? Ok, Agradeço a obrigado, todos, boa noite e a todas, boa noite e até a próxima, gente. Boa Tchau, noite, tchau, tchau. boa noite. Tchau, tchau. Beijos. Boa noite. Boa noite.